roda a vinheta no Cafezinho de Prosa. Eu recebo o diretor de operações da Santo Antônio Energias, Dimas Mantinger. Assunto, linha de transmissão de 230 cavalos e o KVA e os benefícios dessa energia que é exclusiva para Rondônia e Acre, dentre outros assuntos que a gente vai tratar a partir de agora. Roda a vinheta, vamos lá. É a última do Coldplay. Não, eu já deixei anotado lá, que era a última do Coldplay. Eles já vão gravando ali assim. A cada vez que eu recebo uma pessoa aqui, olha, o fulano gosta de tal e tal música, então gosta de tal e tal banda, a gente deixa mais ou menos ali arrumado. Bom, você já está na terra de vez? Sim, mudei na última semana, estou aqui há 6 meses e é uma grata satisfação voltar aqui ao seu programa, ter contato com o público de Rondônia e trazer boas notícias. Isso é tudo que a gente está querendo. Há poucos dias eu estava conversando com alguém aqui no programa, ele disse o seguinte: olha, só tem um lugar onde não vai existir desenvolvimento, é onde não há energia. Eu gravei essa frase e eu disse, pronto, a gente está então muito em paz aqui e podemos falar de desenvolvimento aqui de Rondônia por muito mais tempo. E agora com muito mais propriedade, né? O que essa linha de transmissão específica representa para Rondônia e Acre, para nós aqui? Essa linha, Léo, ela tem uma importância fundamental dentro do projeto da implantação da usina hidrelétrica de Santo Antônio, como também para o estado de Rondônia e para a região Acre-Rondônia. É uma linha, como você falou, em 230 mil volts. Ela é prioritária no fornecimento de energia para o estado de Rondônia e Acre, né? Ela atenderá 60% do consumo que hoje esses dois estados têm, e ela passa primeiro, ela sai da nossa usina, vem até aqui a subestação da Eletronorte e depois caminha nesse circuito de 230 mil volts também para o Acre, né? Então nós vamos ter 6 máquinas específicas da usina de Santo Antônio, direcionada unicamente para essa região. Aquelas 6 máquinas do lado de cá, né? Da margem direita do rio. Não, da margem esquerda. Da margem esquerda do rio. Da margem esquerda. Isso. Então, é uma energia prioritária para essa região, né? Aquela informação, aquela brincadeira que se falava que Rondônia era a barriga de aluguel de energia. E, na verdade, não existe isso, né? E o projeto de Santo Antônio, ele justamente, através dessas 6 máquinas, prova isso, que é uma energia direcionada exclusivamente para essa região, uma região que carece desses recursos. Nós convivemos o ano passado com uma série de blackouts. Essa situação dessas 6 máquinas, essa linha específica, ela também ajuda muito na estabilidade dessa região. Então é mais um fator que vai ajudar a evitar que aquelas ocorrências como aconteceram ano passado não se dê novamente. Ô Dimas, tecnicamente, ela entra no mesmo circuito nacional e depois desce aqui, ou ela já sai direto dessas 6 máquinas para a subestação de Eletronorte? Essa linha e essa energia, ela entra diretamente nessa região, ela não vai... Não vai até Araraquara? Não. Ela é uma linha de 20 quilômetros, né? São 42 torres que vão de 26 a 76 metros de altura, né? É uma linha desenhada especificamente para proteger os recursos ambientais, essa razão de você ter torres até de 76 metros, perfeito, né? Obtivemos no mês de janeiro a licença ambiental, que nos cabia implantar uma série de programas, fazer pesquisa arqueológica, pesquisa de fauna, aquisição de toda a área, né? E dentro da própria licença te exige que você continue com uma série de programas ambientais, né? Que a Santo Antônio a cada 4 anos terá que renová-los, né? Mas
É uma linha que, como eu comentei, é muito importante nesse sentido, que ela é prioritária e exclusiva para essa região. Dimas, essa linha, essa colocação, quer dizer, esse investimento, isso acresce alguma coisa à obra de Santo Antônio? O valor é acrescido ou isso já é próprio dentro de um contexto que se permitiu fazer essa alocação dessa energia específica para aqui, para a região? Isso foi um estudo complementar do projeto, né, onde a Santo Antônio, seus acionistas identificaram a oportunidade de colocar mais 6 máquinas e no estudo junto com os órgãos do setor elétrico se definiu de deixar ela nessa condição direcionada exclusivamente para a região. Então, isso teve um acréscimo no custo do projeto, mas foi tudo analisado, estudado, definido com os órgãos do setor de forma a privilegiar esta região. Eu posso sonhar com o futuro e dizer o seguinte, que no futuro, quando nós tivermos a construção da nova usina de Cachoeira Esperança, que deve ficar ali na região de Abunã, a gente já vai ter garantida também a energia para tocar essa própria obra, né? Com certeza, sim, né? Com certeza, com certeza. Rondônia como eu falo, desenvolvimento sem energia não dá. Sim. A energia é uma variável importantíssima para o desenvolvimento de uma região. E Rondônia, nesse sentido, mais uma vez, vai ter esse recurso, né? E que possibilita, um pré-requisito para o desenvolvimento. Eu acho que a cada dia que passa, essa região é dotada de mais recursos em termos de infraestrutura que permite um desenvolvimento. Uma particularidade é que raros estados possuem hoje um nível de PIB como Rondônia tem de mais de 5%, né? Então isso caracteriza que é uma região de pujança, de desenvolvimento e que sem dúvida os investidores que vierem para cá terão sucesso. Já que estamos falando de futuro, já existe alguma? Quer dizer, eu sei que essa coisa não fica no âmbito da Santo Antônio Energia, isso deve ser ANEEL, Ministério das Minas e Energia, mas já há estudos a respeito dessas futuras novas hidrelétricas que vinham sendo pensadas há coisa de 10, 15 anos, na Bolívia e aqui na binacional, já existe alguma coisa a mais? Sim, existem estudos por esses organismos que você citou. Para você ter uma ideia, o estudo de uma usina hidrelétrica muitas vezes demora 8, 10 anos, né? Uhum. Então eles precisam ser iniciados com bastante antecedência, porque você tem o estudo de impacto ambiental, você tem... Hoje muito mais, né? Muito mais, e hoje é uma variável muito importante até para definir se um projeto é viável ou não, porque essa questão dos impactos socioambientais, hoje nos projetos, principalmente no Brasil, tem um custo muito alto, né? Então, esses estudos necessitam se iniciar com bastante antecedência para que depois você consiga iniciar o desenvolvimento do projeto e a implantação, que a implantação de uma usina hidrelétrica também não é num curto espaço de tempo, né? O exemplo nosso aqui. O ano passado, nós estávamos nesse momento aqui vendo a questão da cheia. Ano passado? E logo depois nós tivemos aquela cheia que as pessoas se acostumaram a chamar de cheia histórica. Nós estamos de novo no mesmo momento de cheia, estamos aí na cota 14. Uhum. Na época da grande cheia aqui nós atingimos, me parece que cota 19 ou cota 20, coisa assim do estilo. Eu queria que você me falasse a respeito dessa possível ocorrência de uma nova cheia nos moldes daquela. Você acredita que é possível? Léo, nós temos todo um sistema de monitoramento e acompanhamento da vazão do Rio Madeira. Nós temos 11 estações que começam o monitoramento desde o Beni, Madre de Deus, na Bolívia, né? Uhum. A região ali de Humaitá também no Amazonas. E tudo indica que este ano nós teríamos um valor médio de vazão inferior à média dos anos aí que nós monitoramos desde 1967. Então está abaixo da média. Então, eu não sei se você trouxe aí, eu pedi para vocês me mandarem aqui. Eu acho sim, que tem um gráfico que foi disponibilizado. Se vocês puderem jogar esse gráfico aí para mim, produção. Fica mais fácil de nós comentarmos. Uhum.
aquele gráfico de cheias, de intercorrência de cheias durante muito tempo. Você tem a vazão pelos meses do ano. Pronto. Não, Não, mas... É um gráfico. Está num gráfico. Por favor. Isso aí são fotos. Joga ele um pouco mais para frente aí, passa aí um pouco para frente. Bom, basicamente o que eu iria comentar é que você observa que as vazões para esse período que nós estamos monitorando, que seria a crescente, né, o aumento. Pronto, estamos com ele aí. Você pode observar que aí você tem na horizontal os meses do ano, né, desde de janeiro até agosto, né? E você tem na vertical a vazão do Rio Madeira. A linha vermelha é a linha deste ano, você pode ver que ela está abaixo de uma linha média que você traçaria no meio dessas curvas. A linha amarelada é a cheia de 2014, 2015. Muito é essa que você aquela maior, aquela maior. Você vê que a intensidade da vazão foi acima de 55 mil metros cúbicos por segundo. E nós estamos na vermelha, você vê que ela está bem abaixo da média. Né? Então tudo indica, Léo, que nós não teríamos um ano de grandes vazões no Rio Madeira. Para a felicidade de todos. De todos, né? Nós, né? Exato. Agora, Dimas, eu vou aproveitar aqui, porque esse gráfico ele é muito ilustrativo, né? De uma coisa que eu falava à época da grande cheia. A água que entra é a mesma água que sai. Sim. E isso não foi uma frase que eu inventei. Não. Quem me passou essa frase foi um pessoal da ANA. Eu liguei para lá para saber o que está acontecendo. Disse, olha, não está acontecendo nada. O rio está cheio porque vocês têm chuvas aí, vocês têm chuva lá na Bolívia. Exatamente. Esse tipo de empreendimento, Léo, é conhecido como usina fio d'água, justamente porque não tem capacidade de armazenamento. O reservatório é mínima, entendeu? Então toda a água que chega, ela tem que sair. É a vazão normal do rio. Então o que você vê nesse gráfico é justamente o comportamento do rio. Então o que você prevê lá no Beni, no Madre de Dios, é a água que vai chegar aqui, tem um tempo de deslocamento, né? E esses dados nós temos usado hoje, você deve ter tomado conhecimento de uma parceria que nós fizemos com a Defesa Civil. Isso. No sentido de disponibilizar esses dados para que eles também possam, com antecedência, fazer suas ações em relação a essas ocupações que existem, muitas vezes, na maioria das vezes, indevidas nas regiões ribeirinhas. Bom, se a gente tem água que entra, é a mesma água que sai, sedimentos, no caso, não entra nessa mesma conta. Sedimento está sendo também medido pela Santo Antônio, tanto no lago, a jusante, como a montante? Sim, nós temos um programa ambiental, inclusive é uma exigência do IBAMA de fazer esse monitoramento em função do histórico, né? Você hoje tem uma quantidade de sedimentos muito grande na água do Rio Madeira. Então o próprio IBAMA nos exige que se faça esse monitoramento. E nós observamos, depois que foi colocada a usina, que não existe nenhuma alteração significativa. O que existe é um histórico de grande acúmulo de sedimentos, né? E é uma coisa que existem estudiosos que já fizeram trabalhos em relação a isso, que é um comportamento normal do Madeira. É um rio que sai da sua calha e volta, e ele traz sedimentos para o seu curso normal. Isso me lembra de uma coisa que eu estudava lá no tempo de ginásio, que era o Rio Nilo, que também tem esse mesmo comportamento, né? Alguns outros rios têm também muito esse comportamento. O Rio Amazonas, que consegue colocar sedimentos no Golfo, né? A coisa é enorme, então depende muito de movimento de movimento e também característica do terreno, que está na região que ele percorre. Né? Tá perfeito. Bom, quer dizer, não temos nenhuma novidade aí maior com relação nem a sedimentos, nem a cheia. Não. E as informações são só boas nesse sentido. Certo. Como é que está a prefeitura,
os órgãos que vocês estão passando essas informações. Eu sei que tem outros órgãos que também acompanham, como o CIPAM. Enfim, como é que está sendo essa conversa e como é que como está sendo o comportamento desses atores com relação a essas informações? A Santo Antônio teve uma iniciativa nesse ano, justamente como eu te falei, de estabelecer uma parceria com a Defesa Civil do município, disponibilizando essas informações. Me parece, eu sou novo aqui em Porto Velho, como eu te comentei, aproximadamente 6 meses na cidade, e eu tenho observado o trabalho da Defesa Civil neste ano que eu estou aqui, um trabalho muito preventivo, né? Tentando se aproximar ainda mais, mesmo que Santo Antônio se disponibilizou a fornecer essas informações. Nós também, nas tratativas, nós definimos uma dinâmica de passagem dessa informação, quem que são as pessoas, a frequência do fornecimento dessa informação. Ela, depois de uma determinada vazão, ela altera essa periodicidade. Então isso retrata que o município também está preocupado em relação a essas vazões e tentando usar todos os recursos, não só da Santo Antônio, como você comentou também, do CIPAM. Então tive uma grata surpresa, né, dessa administração municipal em relação a isso. E estamos trabalhando muito próximo, Léo, que eu vejo que é um benefício para a população de Porto Velho nessa condição característica que nós temos, município e uma usina hidrelétrica próxima. Bom, sem problemas, podemos continuar daqui para frente e ansiar para que mais coisas apareçam por aí. Nós já estamos em que momento da construção da usina? A programação seria para o final desse ano, não, final de 2017, a gente já tem a entrega completa da usina e a partir daí 35 anos de usina de Santo Antônio fornecendo energia plena. Exato. Para você ter uma ideia, em relação à obra civil, nós estamos com praticamente 100% concluído. Em relação às máquinas... Agora, se vocês quiserem colocar aquelas imagens aí do início, aquelas que vocês colocaram aí, a gente vai ter uma ideia melhor. Eu gostaria que vocês passassem para mim. Pronto, está ali assim. Vamos conversar em cima dessas imagens. Então, em relação à montagem eletromecânica, a parte civil vocês podem observar que ela está toda concluída, né? É como se fosse uma grande ponte atravessando o rio. Exato, exato. Aí nós temos na estrutura, esses mais brancos, mais claros, são estruturas de geração de energia que nós chamamos de casa de força. Nós estamos aí com 96% da montagem eletromecânica dos equipamentos concluídos. Isso significa que nós temos hoje 37 máquinas, unidades geradoras em operação comercial. 37 das 50? De 50. Né? Nós devemos esse mês sincronizar mais 2 e até o mês que vem nós teremos 40 unidades geradoras operando comercialmente. Quer dizer, a cada um mês... Uma ou duas. Uma ou duas, né? Exatamente. Vai dar mais ou menos isso. Hoje nós estamos com em torno de 2.640 megawatts e 3.568. Para quem não conhece... Esse é o interior da casa de força. Cada estrutura daquela chapa amarela, você pode contar como uma unidade geradora. Perfeito. Entendeu? Nessa, se eu não me engano, é uma foto do que nós chamamos da casa de força 1, que nós temos 8 unidades geradoras. Bom, como eu te falei, então, nós temos até novembro o prazo para a conclusão das 50 unidades geradoras. Em agosto, entra a primeira máquina dessas 6 unidades que vão atender a região de Rondônia e Acre. Bom, isso aqui é uma sala de comando. Exato. Aí Meu Deus do céu, quanta diferença, hein? A gente imagina que deve ser alguma coisa com um mundo de chaves, de alicates e tal. Não tem nada, somente aí que nós chamamos o centro de operação da geração, né, o COG. Aí você tem todas as informações da usina no que se refere às unidades geradoras, às linhas de transmissão que saem do empreendimento, potência, vazão do rio. Então essas duas pessoas, eles têm o controle da usina nas mãos. É lógico que você, em cada casa de força,
perto das máquinas, você tem outras pessoas que também fazem um outro monitoramento, mas num nível de detalhe muito maior. E isso durante 24 horas. 24 quer dizer, horas. Essa coisa não para. Não para. Bom, esse é um desenho, um corte da máquina, para você ter uma noção de dimensão. Ali você tem perto daquela escada uma pessoa, né? Aí olha, para vocês que estão nos assistindo aí agora, me permita só um pouquinho, para vocês que estão nos assistindo é o seguinte, esse é o desenho de uma turbina. E esse desenho foi feito o seguinte, é como se a gente estivesse fazendo um corte nela, tá, em diversos ângulos, para que você verifique como é que funciona uma turbina dessa por dentro. Aquela coisa lá no finzinho, meio cinzenta, que parece uma pá de hélice de avião, é exatamente isso que você está vendo, é uma hélice da turbina. É uma baita turbina. Essa turbina é chamada bulbo, tipo bulbo, ela é como um ventilador na horizontal. Nessa parte anterior, onde tem uma pessoa ali, é onde circula a água, né? Você está vendo umas raias ali, onde você faz o direcionamento dessa água, para essa água ela cair, bater naquelas pás e rodar o eixo, né? A produção da energia é nessa parte que está em laranja vermelho ali, que nós chamamos de gerador. É um rotor, né? Ali é o rotor, né? O gerador é o rotor mais o estator, que é aquela parte que está em volta, né? Então, basicamente, esse é o desenho da turbina. Você tem ali o eixo, né? E é uma peça de uma dimensão muito grande pela referência que você tem de uma pessoa ali. O ano passado vocês receberam, a Santo Antônio recebeu uma condecoração, na verdade um reconhecimento de uma grande empresa, de um grande organismo internacional, falando a respeito da segurança e da lisura de comportamento da geração de energia. Essa é uma entidade internacional que ela faz uma avaliação em vários empreendimentos em todo o mundo, né? E a Santo Antônio foi agraciada com um reconhecimento, uma premiação em termos de como fazer a gestão do projeto no que se refere nos aspectos de segurança do trabalho e meio ambiente, né? Então ela foi um destaque no mundo, né, de como se fazer uma gestão de um projeto de hidrelétrica em relação a esses quesitos. E quando você fala gestão de projeto, isso implica desde os estudos anteriores, a execução da obra, implantação e operação comercial. E operação. A operação é feita pela própria Santo Antônio? Pela própria Santo Antônio. Sim, nós temos um contingente específico de funcionários, né, que fazem exatamente a operação, manutenção e também as atividades de segurança do trabalho e meio ambiente. Me diz uma coisa, hoje com quase tudo pronto, a gente deve ter um número ainda grande de pessoas operando lá dentro, mas ao final do projeto, em 2017, novembro, dezembro, quando foi entregue tudo, quantas pessoas vão ficar efetivamente tocando esse projeto e essa usina? Ou seja, quantos meninos vão estar ali sob seu comando? Correto. Você sabe que durante a fase de implantação do empreendimento, em função da atividade de construção civil, você utiliza um grande contingente, né? E tanto é que a Santo Antônio fez todo um trabalho de preparação para utilizar a mão de obra local. Inclusive teve um projeto chamado Acreditar, né, que foi treinada a mão de obra local. Que, aliás, virou projeto para o mundo inteiro. Sim, foi um destaque. E a Santo Antônio utilizou 80% da mão de obra local do estado de Rondônia nesse projeto. O projeto hoje ele conta com 1.400, em torno de 1.400 pessoas ainda trabalhando na atividade de implantação, né? O que a gente tem observado, que as pessoas que estão deixando o projeto em função do término da fase de implantação prevista para novembro, estão se relocando no mercado, né, porque saem daqui preparadas, né? Naturalmente, em função do término da implantação, a estrutura que vai ficar a partir do ano que vem, uma estrutura menor, entre funcionários da Santo Antônio e contratados. Nós devemos trabalhar em torno de 900
a 1.000 pessoas. Pelo amor de Deus, é um grande empregador. É um grande contingente, né? E o que é importante é isso, que vão, mesmo trabalhando com um contingente melhor em função de uma outra fase do projeto, a grande maioria das pessoas são aqui da região. E as pessoas que estão deixando o projeto em função da fase atual, estão se relocando no mercado, estão saindo muito bem preparadas. E é uma mão de obra que foi preparada para o próprio estado de Rondônia, né? Tem muita gente que está lá em Belo Monte agora. É verdade, o pessoal sai daqui já pronto, já tem muita, mas é muita gente que sai daqui para ir para Belo Monte. Registrar aqui a presença da minha querida Carla Nascente, que sempre nos ajuda, nos dá uma força enorme quando a gente vai tratar aqui de Santo Antônio Energia. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar aqui. A gente fala de torre de transmissão, eu vinha brincando, eu rodei aí de férias com a minha mulher, sempre que a gente passava perto de uma torre de transmissão, eu dizia, olha, parece um marombado, o outro parece... E tinha umas novas agora que são mais fininhas, eles parecem uma bailarina, né? Desce o pezinho aqui assim, como se estivesse fazendo um padedê, e as coisas são bastante interessantes. Tá aí, essas são as novas, né? São essas que a gente vai usar aqui. Esse circuito novo, né, que entra em operação, já é energizado a partir de abril. Como eu te falei, são 42 torres de altura de 26 a 76 metros. Você pode observar que aí são das torres mais altas, né? Ela está passando por uma região de floresta, justamente para não causar nenhum impacto, né? Perfeito. Esse é o grande, vamos dizer, o grande destaque desse projeto implantado aqui. 20 quilômetros, quer dizer, nós vamos sair daqui até a Eletronorte. Até a subestação da Eletronorte. Até a subestação da Eletronorte. Exato. A partir daí, são os outros caminhos que já existem. Aí continua nesse circuito de 230 mil volts, né? Que é um circuito específico que atende aqui a região de Rondônia e Acre. Acho que a gente tem outra foto dessa aí, se eu não me engano. Se tiver, por favor, coloca aí. Nós temos duas, a antepenúltima e a penúltima, são as duas aí. Se a gente puder colocar, eu gosto muito de ver essas torres, elas formam sempre um desenho muito interessante. Olha lá. Para você ter uma ideia, é a saída da linha dessas torres, do barramento. Né? Do barramento. Outra coisa interessante nesse projeto, Léo, que ela faz toda uma travessia do Rio Madeira. Então, esse foi o outro grande desafio, né? Você transportar esses cabos, um rio que tem uma largura grande, né? Significativa, né? Então é um trabalho complexo que foi realizado para atender esse circuito. Extremamente difícil. Difícil. Vem cá, quando a gente está falando aqui de desafios, olha, foi um desafio fazer isso, foi um desafio fazer aquilo, enfim, essa obra toda ela um desafio. Acho que o maior desafio, inclusive, é vencer, dominar ou andar junto com o Rio Madeira, que é um rio que não tinha nada dominado. Ele era indomável, né? E vencer esse desafio foi muito bom. Agora, chegar a esse ponto, ainda agora, não no final sem estar pronto, 100% pronto, e dizer assim, nós já somos a maior geradora, já é a quarta maior geradora de energia do Brasil, deve ser alguma coisa assim de deixar o peito desse tamanho, estufado, né? Não, é gratificante, Léo. Esse ano, o ano de 2015, pelos dados oficiais do ONS, Operador Nacional do Sistema, a Santo Antônio Energia foi a quarta maior geradora do país, produzindo em torno de 1.260 megawatts mês, né? Em termos de potência instalada, ela é a quarta maior usina do país. Ela significa, em relação ao total instalado dentro do Brasil, 4% de toda a potência. Então você imagina a magnitude desse projeto, né? Então é gratificante, como você falou, é um projeto num rio que, de uma certa forma, era desconhecido. Ainda estamos aprendendo com o Rio Madeira. É difícil, eu já trabalhei em vários rios, não só no Brasil, mas na América Latina. É interessante você ver esse comportamento. Eu cheguei aqui em agosto
setembro ele ficou com 4 ou 5 mil. Esses dias ele chegou a 21 mil e pode chegar a mais de 50. Então é uma variação muito grande e é difícil você ter rios que têm esse tipo de comportamento. E aí você tem as particularidades, né, para uma operação de usina. Questão dos sedimentos, que é um fator que causa impacto nos equipamentos. Troncos. E também os troncos, que é o outro desafio que nós estamos aprendendo. Como controlar esse fator, mas apesar de todos esses desafios, esses fatores novos, inclusive dentro do setor elétrico, né, a Santo Antônio tem se saído muito bem, razão de ter conseguido aí ser a 4ª maior geradora do Brasil no ano de 2015. Eu quero encerrar esse programa falando de 3 coisas. Há poucos dias eu fui conhecer o Rio Piracicaba, lá na cidade de Piracicaba. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. O salto dos peixes na cachoeira, durante a descida ali, aquele volume de água que se forma, é alguma coisa extremamente importante. Mas lá a gente teve a oportunidade de ver outras coisas que a gente conhece aqui. Um desafio que foi vencido é a gente colocar a escada de peixe para funcionar. Esse é alguma coisa que eu tenho assim, um orgulho muito grande de ter visto o nascimento daquilo. Eu tive a oportunidade de furar. O Zé Carlos que gosta disso. Você furou tudo aquilo que a gente tinha guardado, que não podia passar para ninguém. Eu fui lá e vi aquilo começando naquela hora. Tem uma outra coisa, que é algo que eu venho falando já de muito tempo, é que a usina de Santo Antônio coloca Porto Velho como a capital da geração de energia do Brasil. Não existe nenhuma outra capital que tenha esse volume de energia que a gente produz aqui. Isso aqui é algo para a gente guardar para o resto da vida. E a outra coisa é o seguinte, é que quando a gente soma a vontade de querer fazer com o espírito empreendedor e a vontade de governo, a gente consegue dominar até o Rio Madeira. Ainda que ele, de repente, de vez em quando, nos reserve alguma daquelas suas travessuras. Obrigado, Dimas. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Léo. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu deixo uma frase para você pensar antes de dormir. Sou dono de uma verdade que não se traduz em palavras. Sou inteligente, mas minha inteligência não é capaz de iluminações nem de distribuir justiça. Quem disse isso foi Fernando Sabino. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. E eu quero lembrar que amanhã a gente começa o dia com Adilson Norato. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? She said, sure, I'll be your partner.